Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Vai colocando para a gente aí só uma informação, se vocês estão ouvindo perfeitamente, se está tudo bem, como é que tá? Já estamos aí com 130 pessoas na sala. Tem bastante gente aí prestigiando o nosso webinar. Tem um cara novo, diferente aqui falando com vocês hoje. Fui convidado aí para participar do webinar pela PMS. E vai ser um prazer a gente tocar esse webinar aqui com vocês, falar um pouquinho aí de anexo 1, monitoramento de partículas, viáveis, não viáveis. A gente vai falar um pouquinho aí de conceito, história, instalação, falar um pouco aí de definição de pontos, a gente vai dar uma pincelada em CH, depois a gente vai falar um pouquinho de CCS, vamos falar um pouquinho aí de instalação de pontos em máquina de pó estéreo. Vamos quebrar um pouquinho desse tabu, né, Reinaldo? O povo tem de falar de pó estéreo. A gente vai. Uma dúvida recorrente. Vamos falar bastante coisa aí de instalação e todo o processo, e principalmente à luz do anexo 1 e o que ele traz aí de situações novas e diferentes para a gente na rotina. Já estamos aí com 160 pessoas. A gente espera o que, Reinaldo, para começar? Até 2h05? Como Pode que é o ser, tem padrão? algumas pessoas estão acessando, né? É, Aham, como ainda tem a parte das apresentações, uhum. podemos já ir começando, porque o pessoal já está com um número legal já de participantes, está subindo Tá, bastante, né? Acho que a gente já pode ir dando continuidade para ir todo o assunto, né, ser atendido aí do web, né? tá bom então. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Prazer. Para quem não me conhece, me chamo Leandro Scorsi. Eu sou consultor, tenho uma empresa aí de consultoria, treinamento, projeto na parte sempre de estéreis. Tenho uma vivência aí de 14 anos de área de produção. Conheço o pessoal da PMS aí desde 2014, já tem 10 anos que eu posso falar que eu sou cliente durante esse tempo todo e agora parceiro comercial em muitas coisas que a gente faz junto, muitos trabalhos que nós estamos fazendo junto, de mapeamento de processo, instalação, análise de risco, mapeamento estatístico, mapeamento dos dados e avaliação estatística, pensando aí em CCS, né, contribuindo para que a gente tenha um CCS adequado. Enfim, tem bastante serviço aí que eu faço parceria com a PMS, por já conhecer o sistema, por já a primeira máquina que eu participei de uma instalação e de um processo foi lá em 2014, está fazendo exatos 10 anos agora, Reinaldo. A primeira máquina que eu parti junto com vocês, Estávamos juntos nesse lá em projeto, né? 2014, foi a primeira máquina, novembro 2014. de 2014, uma linha de colírio da Groninger, um Sim, retrofit. A me gente, recordo. 2014, então de lá para cá, tanto como cliente participando de projetos, como recebedor do projeto, como às vezes implementando e discutindo dentro da tecnologia, foram duas plantas já implementadas que eu fiz junto com o PMS, e agora como parceiro comercial. Então, para quem não conhece aí, tem um canal meu no Instagram, LinkedIn, chama Mundo dos Estéreis. É só divulgação de conhecimento sobre estéreis e hoje, inclusive, eu subi um conhecimento sobre contagem de partículas, só para combinar com o tema do anexo 1 da webinar, e a gente falar aí um pouquinho com vocês. O Reinaldo, para quem pode passar a página aí, que eu vou mentir um pouco sobre você, Reinaldo, para todo mundo. Já estamos batendo Por 200 favor. pessoas. Reinaldo é um cara que eu Isso não- conheço há um bom tempo já, tem bastante experiência, bastante bagagem aí quando o assunto é controle e monitoramento de partículas. Reinaldo formado engenheiro, tem experiência tanto nível Brasil quanto internacional com trabalhos e processos na Dinamarca pela PMS, fazendo toda essa parte aí também, desde hoje um suporte técnico, uma venda técnica, discute conhecimento, discute bastante coisa na formação ali do projeto,
a formação do FMS, quais são as melhores tecnologias, qual a melhor forma de se usar esse equipamento. E acho que o Reinaldo dispensa muito comentário, tem bastante experiência, tem bastante, não só teórica, mas também prática, tem bastante casos aí, problemas já vividos. E eu acho que o mais legal da vivência é a gente poder contar a história e poder comentar de problemas, Reinaldo. E tem Bacana. bastante tempo aí que você trabalha com isso, dá para você falar bastante coisa para a gente. Então, Reinaldo, fica aí à vontade, já pode começar. Reinaldo vai apresentar aí, depois a gente vai falar num certo ponto aí sobre algumas coisas, eu vou complementando e vai mandando as perguntas no chat, por favor. A gente vai selecionando. O que for possível, eu faço. Às vezes eu consigo já jogar essa pergunta no meio da fala ou responder, e a gente já vai fazendo a interação para ficar um webinar mais fluido e mais tranquilo para todo mundo, tá bom? Reinaldo, fica à vontade, a palavra é tua, bora. Obrigado, Leandro. O Leandro é um parceiraço nosso, convidado mais do que especial hoje, além de fazer a moderação aí, como esse convidado especial, ele também, a gente sugeriu ali que ele trouxesse também do conhecimento dele, de prática mesmo, de vivência, né, na área farmacêutica para conversar conosco. E acredito que seja algo novo que a gente está colocando e que seja bem proveitoso para todos, tá? Já agradeço mais uma vez, estou muito feliz aqui de estar com vocês, né? É um prazer, a gente está com um número enorme de inscritos e para mim é sempre uma satisfação. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre o anexo 1, mas focado em monitoramento, tá? Então, trouxe alguns tópicos que a gente vai explorar um pouquinho, que são as noções básicas de partículas, algo que a gente acrescentou aí algumas coisas, algumas novidades, para quem já assistiu outros webinars nossos do tema, né? Tecnologia de monitoramento, tanto de viáveis quanto de não viáveis. Falar um pouquinho do Pix, claro, tem que estar, né? A gente está falando sobre o anexo 1, vamos falar das boas práticas de fabricação do Pix. Introdução e estratégia de controle de contaminação também do anexo 1. Avaliação de risco, visão geral do monitoramento, inclusive esse tópico aí que o Leandro já puxou o spoiler, né, sobre a questão de monitoramento de pós, que é realmente um tabu, realmente tem algumas dúvidas aí que a gente vai trabalhar com vocês. Tubulações, mangueiras, monitoramento remoto, e ali falar um pouquinho também da tratativa de dados, tá? Algo bem focado aí numa instrumentação mais automatizada. A gente vai falar disso. Bom, pessoal, falando sobre partículas. Primeiro ponto, que são partículas, né? A gente tem um monitoramento, a gente faz certificação, monitoramento, e muitas vezes a gente fica ali perguntando, poxa, mas eu vejo diversos vídeos falando sobre partículas subatômicas, partículas micrométricas, nanométricas, partículas, mas tudo é partícula? Sim, tudo é partícula, mas a gente vai tentar chegar no universo que para a gente tem interesse e vamos falar o porquê deste interesse, por que de trabalhar nessa região, tá? Que a gente vê o menino aqui com essas partículas, é tal qual a gente vê numa manhã de domingo em casa, acordando com a família, ali a luz do sol entrando dentro do quarto e você vê aquelas partículas, né, chegando, passando por ali. Tudo aquilo é realmente interação da luz do invisível trazendo para o visível, né? A gente vai falar um pouquinho disso já, então vamos entender o que são as partículas. Bom, a partícula é em si algo muito pequeno, né? Isso está no dicionário, na física eles põem ali algumas condições para que você, esse universo pequeno, você tenha ela devidamente com as dimensões espaciais conhecidas, e a parte da certificação de salas limpas, a ISO 14644, diz que é a diminuta porção de matéria com limites físicos definidos. Então a gente aí vê que tem uma interpretação bem ampla do que é uma partícula, né? Trabalhando aqui, a gente começa a visualizar um intervalo micrométrico de interesse para a gente. Por quê? Porque aqui eu começo a entender um pouquinho mais de vírus, bactérias, poeiras, sujidades que ocorrem nos processos produtivos que possam ali realmente carrear um micro-organismo. Então, isso é importante a gente ter essa visão. Então, pensando ali na casa dos 100 nanômetros, né, o 0,1 micron, temos a região muito vasta ali de vírus, tá? Tem uma faixa bem interessante. Bactérias, também ali, um pouquinho para frente 0,1, chegando quase a 10 microns ali naquela região.
poeira, toda a parte um pouquinho abaixo de 1 micron até 10 microns, pólen nessa região de 10, e aqui a gente vai saindo do subvisível, tá? Já entrando nos 100 microns, que é a região visível. Já subvisível para visível. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Verifiquem que aqui a gente tem uma região, não um tamanho fixo, num tamanho específico de partícula, mas sim uma região micrométrica que aqueles micro-organismos, poeiras, vírus, pólen, chuviscos, entre outros grãos que a gente possa observar ali no ambiente, ele tem uma faixa, né? Ele tem sempre um tamanho muito diversificado dentro de uma faixa específica. Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, porque pensando nisso, a gente sai lá do visível fio de cabelo de 50 a 150 microns, visível ali por volta de 50 microns, já algo que é possível visualizar a olho nu, pólen de 7 a 100 microns, poeiras liberadas no espirro, tem uma faixa bem extensa de 300, até descendo ali a 10 micrômetros, pó, uma região bem extensa também de 0,1 a 100, bactérias então de 1 a 10 microns, vírus, né, tal qual o coronavírus aí da pandemia do Covid-19, de 0,1 a 0,5 micros, a região ali de 20 nanômetros, muito próximo disso. Vírus da gripe ainda, um encapsulamento menor ainda. Então a gente tem uma faixa bem extensa aqui de quantidades de particulados. E todas essas partículas são de interesse nosso da área farmacêutica. Tá? Por quê? Essas fontes de partículas, elas se vêm das construções, reformas, todas as mudanças que a gente tem físicas, estruturais dentro de uma sala limpa, carrega esses particulados, ou seja, novos encanamentos, conexões, agitações de pó, tal qual limpeza de sala, próprio caminhar dentro da sala limpa, mudanças no fluxo de ar, sistema HVAC, velocidade do ar, batidas no encanamento, reações químicas, né, que possam ocorrer dentro de um laboratório, de uma área em si de produção ou de manipulação, etc. Fumo, principalmente pessoas, né, que trabalham dentro de sala limpa, tem que tomar um cuidado muito grande em relação ao fumo, porque é um foco que, além da respiração normal que gera particulado, o fumo em si induz uma quantidade muito maior de particulados dentro desse ambiente. Tá? Então, a maioria das partículas dessa região que a gente estava observando vem de atividades humanas. Okay? É claro que a gente vai verificar que existem também, assim como nas salas, manipulações, mas um número muito maior vem em si da operação do ser humano dentro dessas salas limpas. Ou seja, uma pessoa paradinha lá, liberando parte da pele, a própria troca da pele, né, que a gente tem no dia a dia nosso, gera cerca de 30 gramas de partículas de pele liberada por dia. Tá? Só da pele saudável está se restituindo, né, sendo trocada ali, cerca de 30 gramas de partículas de pele por dia. 30 gramas de partículas de pele por dia. Opa, passei aqui. Partículas isoladas da respiração também gera muito particulado. Uma das fontes de minimizar essas partículas é água, né, você beber água. O movimento, atrito entre superfícies, sabe? O foco de pegar uma bandeja, movimentar de lado, andar na sala limpa, a fabricação, processos de água também, ultrapura, por isso que o WFI, a água DI, eles sempre estão em movimentação para evitar dead legs, né, pontos ali que possa criar biofilmes e gerar esse particulado, esse microorganismo circular aí no ambiente. Então, tem algumas fontes aqui que são geração de partículas dentro de salas limpas. Principalmente eu chamo a atenção da questão do caminhar, da movimentação dentro da sala limpa. Por quê? Uma pessoa quietinha, lá parada dentro da sala limpa, sentadinha, numa cadeira, ela gera cerca de 100 mil partículas por minuto. Olha a quantidade. Andando normal, fazendo as atividades de sala limpa, cerca de 5 milhões de partículas por minuto. Andando um pouco mais rápido ali, querendo agilizar um pouquinho mais o trabalho, poxa, eu preciso olhar, são diversos contadores, diversos pontos aqui, a minha atividade tem que fazer cerca de 7,5 milhões de partículas por minuto. E andando mais rápido, com pressa, preciso terminar o lote, está acabando o meu horário, 10 milhões
de partículas por minuto. Então, aí gera um número muito grande, principalmente escrever canetas também, ou lápis dentro de salas limpas, gera uma quantidade absurda. A gente vê que isso mostra mais do que claro para a gente que a atividade humana em si é realmente uma problemática que existe, a gente precisa ali entender e saber como fazer. Agora, bom, o que a gente sabe a faixa que nós temos, o que gera o particulado, os riscos que a gente tem, principalmente da ação, da atividade do ser humano, nós temos a morfologia de partículas. As partículas em si, elas são muito dispersas em tamanhos e também em sua constituição física. Aqui do lado esquerdo a gente vê uma partícula que parece ali uma folha, né, algo mais alongado. Aqui no meio a gente tem uma partícula mais cúbica, né? E desse lado algo mais disforme, né? Parecido com um tapete ali, alguma coisa assim. Então, são formatações diferentes. Como que o equipamento vai conseguir enxergar esse particulado se ele tem formas tão abstratas? Eu preciso tratar eles como uma partícula, né, no ambiente, porque o contador em si, a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes de tecnologia, ele enxerga a partícula, tudo que passa ali na frente dele. Então, aquele ato de ter um laser, né, para espalhar luz, é tal qual a gente viu aquela imagem do menino que mostra ali as partículas dispersando quando a luz incide sobre elas. Então, da mesma forma, a gente vai caracterizar de alguma forma. E com essa forma de caracterização, o diâmetro padrão de partícula, tá? A gente tem uma tecnologia que, dependente das propriedades que tenha, da característica morfológica dessa partícula, ela vai ser reconhecida como uma bolinha, né? Como uma partícula ali, que é uma bolinha, tá? Então, sempre vamos guardar isso aí já para nossas próximas conversas aqui durante esse webinar. Bom, então, o que são partículas totais? E o que são dessas partículas totais, partículas viáveis e de não viáveis? Então, vamos lá, vamos começar a entender falando em si de partículas, começar a detalhar um pouquinho mais essas informações. Partículas totais é o universo de todas as partículas micrométricas e nanométricas. Então, todas as partículas são partículas totais. Os micro-organismos, vírus, fungos, bactérias, eles não se movem sozinhos pelo ar e nem voam por aí. Eles precisam de um veículo, um meio que possam transportá-los. Desta forma, então, partículas não viáveis são partículas em geral. Então, no universo de partículas totais, quando eu não tenho qualificação imediata, é uma partícula não viável. Partículas viáveis, por sua vez, são aquelas que podem se desenvolver ou adquirir vida em condições favoráveis, como fungos, bactérias, etc. Bom, então a gente precisa ali entender que existe um universo de partículas totais. Dessas partículas totais existem as partículas não viáveis, que são as partículas sem uma qualificação imediata. Eu não sei se é um fungo, uma bactéria, uma pele, né? Não sei se é um pedaço metálico, algo assim, uma poeira qualquer, então não consigo qualificar, eu sei que é uma partícula, trazendo para aquele universo micrométrico. Já viável não, é algo que se eu impactar, eu vou ter unidades formadoras de colônia e vou conseguir qualificar aquele micro-organismo, tá? Então, as salas limpas são áreas esterilizadas que controlam a contaminação por partículas viáveis e não viáveis, além de outros fatores como temperatura, umidade, pressão, fluxo do ar, ruído, vibração, etc. E o objetivo é reduzir a retenção, geração e introdução de contaminantes no interior dessa sala. Para controlar e remover as partículas microscópicas em suspensão, são utilizados também equipamentos de filtragem. Para filtrar gases, odores, também pode ser acrescentados filtros de carvão ativado e para retirar a umidade do ar, filtros de sílica. O monitoramento ambiental, esse é um ponto importante aqui do nosso webinar, é uma ferramenta importante na indústria farmacêutica, pois ajuda a avaliar a qualidade das medidas e é decisivo para aprovação e reprovação de lotes. Ok? Estão comigo até aqui? Então vamos falar um pouquinho, saindo um pouco desse universo de partículas, né? Sobre a tecnologia de monitoramento de viáveis e de não viáveis. Primeiro ponto, a gente dispor da tecnologia adequada. Então, falando em contadores de partículas, nós estamos no universo das partículas. Deixa eu colocar aqui até um ponteirinho para ficar melhor. Pronto.
das partículas totais ou partículas não viáveis, tá? Então eu tenho aqui uma resposta em tempo real se aquela minha região tem uma quantidade, um tamanho específico de partícula. Com o meu contador de partículas, eu observo isso em tempo real. Tal qual aqui o amostrador de ar microbiológico vai fazer impactação para que eu faça a qualificação se há um micro-organismo ou não e qual micro-organismo é relativo à biota daquela região. Então aqui eu tenho um contador de partículas para partículas não viáveis e um amostrador microbiológico para partículas viáveis. Aqui um pouco da visão que nós temos dentro da área de um contador de partículas, um amostrador microbiológico, que são equipamentos portáteis para fazer, e aqui a gente observa também uma probe para fazer a contagem de partículas em sistemas online, contínuo, principalmente focado em grau A, grau AB, e impactação ativa também, contínua. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso com mais detalhes para vocês. Então, quais as razões para contarmos partículas? Elas existem, temos tecnologia, mas por que precisamos? Bom, o primeiro ponto é requerimento dos órgãos regulamentadores. Há uma normativa, eu preciso atender aquela normativa para que a minha farmacopeia seja atendida, o meu fármaco esteja no ambiente íntegro para ser produzido. Tal qual o controle e monitoramento da sepsia também da sala limpa. E o conhecimento do processo da área de produção. Senão, eu não conheço o ambiente que eu estou produzindo um fármaco. E o risco que eu tenho, de fato, é levar um contaminante até o meu paciente ter riscos quanto à vida dele. Então, a gente tem que tomar todos esses devidos cuidados. E as normas regentes são as diretrizes para isto. Nós temos lá a ISO 14644, que rege a certificação de salas limpas, no geral, não é uma norma farmacêutica, eu gosto sempre de falar sobre isso, que é a norma de salas limpas. A 14644-2 traz um pouco do monitoramento de salas limpas, mesmo não sendo uma norma específica farmacêutica, mas dá um bom norte para um monitoramento. Agora, trazendo já para ambientes farmacêuticos, como mandatório, temos a RDC 658 da Anvisa e a Instrução Normativa 35. Tá? O PIX, por sua vez, ele é mais amplo, né? Que nós temos ali para essas boas práticas de fabricação, o anexo 1, que foi publicado aí a sua última revisão em 2022. Tá? Reinaldo, Bom, posso só fazer um pode falar. comentário em cima desse seu slide? Acho que é Por uma favor. pergunta que sempre acontece e a gente já Perfeito. encaixa a resposta. ISO 14644-2 tem a tabela que mostra a quantidade de pontos necessários e essa quantidade de pontos é para certificação de uma sala e Perfeito. qualificação de uma sala limpa, tá, pessoal? Essa é uma pergunta que sempre já pipocou e ela sempre acontece, sempre vem essa Ótimo. pergunta. Ela não é usada como base para processo, rotina. Dentro dos pontos que vocês observaram e tiveram resultados na qualificação de sala, a gente escolhe os pontos críticos de acordo com o monitoramento, faz o mapeamento de processo, e aí sim a gente aplica o monitoramento e os pontos a serem usados na rotina do dia a dia, tá bom? Então, já esclarecendo aí o primeiro ponto, que é a tabela serve, tem que seguir os pontos da tabela. Não, tabela é qualificação, certificação, rotina é análise de risco, mapeamento de processo, e a gente segue com uma quantidade diferente. Excelente. Desculpa, Reinaldo, Obrigado. eu já Não, vou engatando é e... muito bem-vindo. Você está aqui como convidado especial para brilhantar aí o webinar. Obrigado, Leandro. Excelente. Tá? Nada. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais disso agora, tratando a diferença entre certificação e monitoramento. Bem como o Leandro disse, certificação, então, é provar que essa limpa atende à ISO definida. Então, os critérios que temos na tabela lá estão de acordo para que eu possa iniciar minhas atividades. Então, é um início. É algo ali, uma foto que eu verifico, olha, daqui para frente está adequado para o meu processo, né? E o monitoramento é a verificação contínua. Observe que diz aqui o monitoramento é a verificação contínua de que a sala limpa não saiu das condições normais entre uma certificação e outra. Então, ponto importantíssimo para nós tratarmos. E GMP, né, só chama atenção que
estamos falando das boas práticas de fabricação, ok? Bom, como a gente viu aí em relação às partículas totais, também temos aqui a parte das partículas viáveis, né? Que nós temos que fazer todo o monitoramento. Então, o monitoramento deve ser feito para a amostra volumétrica ativa, de impactação ativa, e vamos comparar ali no meio de cultura as unidades formadoras de colônia por metro cúbico, tá? Grau A é não growth, então sem crescimento. Grau B, 10 partículas ou 10 unidades formadoras por metro cúbico. Grau C, 100 e grau D, 200 unidades formadoras de colônia por metro cúbico. Placa de sedimentação, da mesma forma, né? Exposição por até 4 horas. Placas de contato, placas rodáqueis de contato, luvas e dedos também, aqui desta mesma forma, tá? Devem ser estabelecidos limites adequados de alerta e ação para os resultados do monitoramento microbiológico e de partículas. Eu quero chamar a atenção aqui para a parte microbiológica, que não deve ser entendido alerta e ação para grau A. Por quê? Quando a gente fala de grau A é sem crescimento, se eu não tenho crescimento, então logo que eu tenha uma unidade formadora de colônia, eu não tenho como ter uma alerta e nem ação para isso. Já é ação direta, né? Já está inadequada. Então, isso é importante nós termos esse esclarecimento neste ponto, tá? E não tem média Então, para isso, né, Reinaldo? Não tem não tem média média dos para isso. pontos para ver. Tem ou não tem, acabou. Exato, Leandro. Obrigado, exatamente. Isso é importante, porque já questionaram. Não, então se nós fizermos tréplicas ali, eu pego 3 pontos de viáveis, um deu crescimento, o outro não, tal, e eu divido ali por 3, então vai ficar um valor, uma média ali de 0,3, está certo? Não, não posso Ficou seguir esse menor que um, os caras limite. acham que tá ok. É, gente, já viu bastante, então tomem cuidado, por favor, quanto a isso, pessoal. Esse é um ponto que a gente gostaria de esclarecer aqui no webinar. Bom, então, falando aqui, né, sobre a questão do monitoramento contínuo e frequente, nós temos aqui, nesse eixo X, 0 horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Vamos imaginar que aqui seja toda a parte do nosso processo, ou seja, preparação, envase, né, toda a parte de produção, e aqui a recuperação, a parte depois para fazer o final de lote, tá? Então, preparação, envase, recuperação. Então, comigo, vamos pegar aqui de um intervalo de 8 horas que eu tenho do invase. Olha como é interessante. Como que normalmente o pessoal faz esse tipo de monitoramento microbiológico? É feito com um contador de 100 litros, um padrão muito comum, que eu tiro pequenas amostras ali durante o meu processo, baseado na minha análise de risco, que a gente vai detalhar isso com mais calma ali quando entrarmos já no anexo 1, pegando pequenos intervalos, ou seja, o total de amostra que eu tenho ali realizado no primeiro momento é 1 metro cúbico. Aí, puxando já entre preparação e invase, 2 metros cúbicos. A preparação, invase e tal, e toda a parte de recuperação, posso chegar até 4 metros cúbicos. Mas olha como esse intervalinho aqui nessas setinhas verdes deixa gaps muito grandes de monitoramento. Quando a gente trabalha já com instrumentação em aço inox de 50 litros, já tem um ganho. Já dobro esse intervalo de tempo aqui para o meu mesmo metro cúbico, já trabalhando em 20 minutos de amostra para cada intervalo. Já uma amplitude maior ali do tempo de troca de ar do sistema HVAC para o meu monitoramento. Melhor ainda quando eu trabalho com 25 litros. Daí aqui, de fato, já estou começando a ter um monitoramento ao invés de frequente para um monitoramento contínuo. Dessa forma, uma janela de 40 minutos ali de impactação é atendida nesse processo. Mesmo assim, ainda continuo trabalhando, né, fazendo esses intervalos na mesma proporção, com um tempo maior de amostragem, já com ganhos nessa amostragem. Agora, uma tecnologia single use é possível na PMS você trabalhar com volumes muito maiores. Por quê?
eu consigo validar até 4 horas de amostragem ativa, ou seja, já tenho minimamente aqui, para cada etapa, 2 horas entre preparação e manufatura, né, de invase, já trocando aqui para outro ponto, outra placa, pegando boa parte do meu invase e depois o restante de invase, e entre invase e também a questão da recuperação, cobrindo até, ao invés de 4 metros cúbicos no total, 12 metros cúbicos de troca de ar. Então, isso aqui é importantíssimo para a gente visualizar que existem já tecnologias suficientes para isso, e essa tecnologia é o BioCapt de uso único. Você pode acoplar tanto no seu amostrador microbiológico portátil, né, ou no sistema ali online para fazê-lo. Tá? Aqui alguns exemplos da sistemática que temos para fazer com a impactação ativa, né, com placas tradicionais, ou com essa tecnologia single use, para que tenha um intervalo maior de cobertura ali do monitoramento. E o sistema automatizado, ele vai divergir um pouco, né, em filosofia do que nós temos ali do sistema portátil, por quê? Ele não requer a presença do operador. A gente vai falar um pouquinho mais de detalhes dele aqui para vocês também nos próximos slides, mas ele envolve áreas de TI, áreas técnicas, onde fica o CLP, todo o controlador, bombas de vácuo, todo o sistema que é o cérebro do monitoramento, e dentro das salas limpas, apenas sensores, que daí você consegue, externo à sala limpa, visualizar seu monitoramento. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes, só para trazer sistema automatizado, sistema de monitoramento automatizado contínuo nessa conversa, tá? O anexo 1, então, das boas práticas de fabricação, começou ali a operação a partir de agosto de 2023, um ano depois da sua publicação em agosto de 2022, tá? O documento é seccionado entre certificação, que é a seção 4, monitoramento, seção 9, e separados e bem diferenciados, tal qual o Leandro chamou nossa atenção. O importante que traz no anexo 1 é a CCS, que é uma abordagem mais holística, central, de como todos os aspectos, produção, garantia, controle, sabe? IFA, né? Toda a parte ali, ele interage como um todo dentro do nosso processo produtivo, então requer em si uma estratégia, trabalhar com um controle de contaminação mais robusto, mais completo para isso. E a gestão de risco utilizado, o QRM, é o princípio central para definir processos, operações, limites e vínculos com essa estratégia de controle de contaminação para equilibrar o processo em relação ao risco. E ali depois eu vou convidar o meu amigo Leandro aí explicar um pouquinho mais de detalhes para vocês, trazendo bastante vivência aí sobre a questão do risco. O monitoramento ambiental, então, é essencialmente o mesmo do que tínhamos anteriormente, né? Ali no guia da Anvisa, no anexo 1 da revisão anterior, mas agora traz algumas descrições aprimoradas para melhor alinhamento com essa gestão de risco da qualidade. Então, o Leandro tinha falado também algo sobre a gestão de risco, para diferenciar bem a certificação do monitoramento. Nós vamos trazer cases também mais realistas para vocês aqui nessa apresentação. Aqui está todas as seções do documento, que envolve de escopo até o glossário, né, capítulo 11. Nós vamos dedicar mais informações aqui sobre a parte 9, né, que diz ali sobre a questão do monitoramento contínuo, de rotina, né, com relação ao projeto de sistemas, definição de níveis de alerta, níveis de ação, revisão de dados e tendência, que é importantíssimo, a gente realmente conversar com a condição que tínhamos antes, de poder observar como estão as condições da nossa sala, e a sessão também fornece orientações sobre os requisitos de simulação de processo asséptico. Tá? Então, a APS aqui, que é a nossa simulação, o nosso media fill, que a gente vai tratar com mais detalhes. Então, a introdução é que a estratégia de controle de contaminação, a CCS do anexo 1, deve ser implementada uma estratégia de controle em toda a instalação para definir todos os pontos críticos de controle e avaliar a eficácia de todos os controles, ou seja, design, procedimentos técnicos e organizacionais, e das medidas de monitoramento empregadas para gerenciar os riscos associados à contaminação. Essa CCS deve ser atualizada ativamente e impulsionar a melhoria contínua
dos métodos de fabricação e controle. Okay? Tratando da CCS, ela exige esse profundo conhecimento do processo. Então, aqui as potenciais fontes de contaminação, elas são atribuíveis a materiais microbiológicos e particulados. Os elementos que incluem dentro dessas CCS devidamente documentadas são o design de fábrica dos processos, instalações de equipamento, pessoal, serviços, controle de matéria-prima, recipientes, tampas de produto, aprovação dos fornecedores, como esterilização, que garante o correto funcionamento do processo, também avaliação de risco, isso mais importante, validação de processo, manutenção preventiva, limpeza, desinfecção, sistemas de monitoramento, introdução de todos os métodos modernos. A gente falou lá sobre a questão de viáveis, né? De tempo maior ali, um monitoramento contínuo. Então aqui traz essa introdução de métodos modernos, cientificamente sólidos, que utilizam a detecção de contaminação ambiental. Então, principalmente prevenção, tendências, investigação, ações corretivas e preventivas aqui, o CAPA. Ok? Monitoramento de partículas, está lá no nosso item 9.17, mas falando antes do 9.16, para a zona grau A, o monitoramento de particulado deve ser realizado durante toda a operação do processo crítico, incluindo montagem dos equipamentos. Todo setup deve ser avaliado por esse monitoramento contínuo de particulado. A zona grau A deve ser monitorada continuamente para partículas maiores ou iguais 0,5 e 5 microns e com a taxa de fluxo de amostragem adequada, pelo menos de 28 litros por minuto. Reinaldo, tem um equipamento handheld, equipamento de mão, de 2,8 litros. Eu posso usar ele para o monitoramento, para fazer essas medições? Não é mais adequado, conforme está preconizado no 9.17 do anexo 1. Então, de modo que todas as intervenções, eventos temporários, qualquer deterioração do sistema, eles sejam capturados em tempo real. O sistema deve correlacionar cada resultado de amostragem com os limites da tabela abaixo, em uma frequência tal que qualquer possível desvio possa ser identificado. Aqui eu quero chamar a atenção do seguinte: aqui nós temos os graus de sala, grau A, B, C, D, ok? Em operação e em repouso, né? Para os tamanhos aqui maiores iguais que 0,5 microns, maiores iguais 5 microns, máximo. Esse ponto, algo também que o Leandro tinha chamado a atenção, é para nós iniciarmos uma sala, eu não tenho nada aí, não tenho critérios de alerta, ação, eu não tenho o que nós chamamos de platô, né? Que seria a resposta padrão das minhas condições ali produtivas, das contagens de partículas da minha sala limpa. Então, tem um norte, que eu tenho um norte para que em repouso ou em operação, as minhas especificações atendam essas quantidades, tá? Mas o que requer aqui é que nós trabalhemos uma condição de tendência e verifiquemos se de fato aquelas condições são satisfatórias, tá? Então, recomenda-se que um sistema semelhante, Reinaldo, à deixa eu só vontade. fazer um comentário em cima disso. Uhum. Acho que um ponto importante para todo mundo aí na questão de CCS é a gente entender que a norma hoje, desde a implementação do PIX, fazendo um pouquinho aí do histórico, a Anvisa mudou um pouco da abordagem em relação à responsabilidade na fábrica. Ela transfere muito a responsabilidade para a empresa, para que ela efetivamente seja dona do processo e justifique as suas ações conforme a experiência e expertise do assunto e do processo. Então, o que acontece? A gente viu essa mudança de racional aí na implementação e no acordo do PIX, na IN35, e ela vem colocando para você entender o teu processo. Por isso que ela fala, se eu voltar só um pouquinho no último slide, ela fala lá de capa, ela fala de avaliação de tendência, ela fala de um monte de coisa no sentido de que você precisa fazer avaliação contínua no teu processo. Esse é um ponto extremamente importante para a gente discutir e ele vem com toda a base agora técnica de estatística. Não tem como fugir mais de uma análise estatística dos teus dados. Você precisa ter um sistema que gere os dados, no caso o sistema gera,
e depois a gente precisa fazer uma avaliação contínua do teu processo, para que a gente consiga propor melhoria, enxergar sistemas, enxergar ações. Por exemplo, esses dias a gente estava fazendo uma análise estatística de um processo, eu estava fazendo com outro cliente, e o pessoal enxergou um problema numa etapa, sempre acontecia a mesma coisa, na etapa de setup, que agora deve ser monitorada. Aí, o que acontece? Isso me traz um alerta, me traz um plano de melhoria, tanto é que tem alguns slides que a gente vai falar do PDCA, isso vai ser cobrado continuamente, para que a gente gere os dados, analise, proponha a melhoria e faça esse mapeamento contínuo do processo. Hoje esse é, acho que, o principal ponto de discussão quando se fala de CCS. Não adianta você querer implementar o CCS sem dados. É só para tomar, vocês vão tomar porrada quando a gente for para um caminho desse. Precisa ter dados, precisa gerar tendência, precisa gerar análise estatística, precisa gerar um ciclo vivo de melhoria do teu processo, e aí sim você tem toda a condição de uma implementação saudável e adequada de um CCS. Maravilha, Leandro, obrigado. Ótimas inclusões aqui. Bom, e falando do grau B, o grau B ele tem alto impacto, especialmente perto do grau A. Tem uns pontos ali que o Leandro vai observar um pouquinho para vocês, na parte aplicável, né? Ali, a parte mais prática. Bom, e não é necessário um volume de amostra de 1 metro cúbico para o monitoramento, tá? Isso é importante a gente falar. A análise de frequência do alarme para determinar a perda de controle, então a gente tem o que nós chamamos de platô, para observar a quantidade particular dentro do intervalo, um pico muito alto que sai ali das condições esperadas, né? Por isso que a análise de tendência é tão importante para essas avaliações. E a revisão da CCS com base em dados, valores que foram verificados, né? Principalmente monitoramento de rotina contínuo, para revisão periódica de dados, para que nós saibamos que as condições estão de acordo e definir esses níveis de alerta e ação de forma correta, de forma adequada para o nosso monitoramento, tá? Avaliação de risco 9.4. Eu vou passar a bola agora para o Leandro, ele já tinha começado aqui, para falar um pouquinho mais. Leandro, quer já pegar dessa parte do 9.4 já e falar um pouquinho mais? Posso, sim. Quando a gente fala aí de avaliação de risco, eu sempre acho que quando a gente tem que desmistificar um pouquinho e trabalhar a palavra da forma correta. Quando o pessoal fala assim, vamos fazer uma análise de risco. Às vezes a análise de risco, as pessoas hoje, elas têm uma prática de fazer análise de risco que eu não concordo um pouco, porque às vezes elas fazem segregadas, longe do processo, sem envolver um time multidisciplinar, e principalmente, o primeiro ponto de uma análise de risco bem feita e uma análise de risco adequada, na minha visão, é você fazer mapeamento do teu processo. Enquanto você não enxergar o teu processo como um todo, enquanto você não enxergar todas as fragilidades, fluxo de pessoas, fluxo de material, fluxo de ar, classificação da sala, a dinâmica de ar num teste de fumaça dentro da tua cabine, dentro do teu REPS, se o seu equipamento tem ou não tem REPS, que hoje já é obrigatório ele ter no mínimo um REPS, ativo ou passivo, mas já é obrigatório para o processo crítico de asséptico, por exemplo, ou outros processos, você já tem uma situação que você precisa obrigatoriamente mapear o teu processo. E é o que diz no ICHQ9. Ele faz todo o ciclo de você avaliar, identificar, analisar, avaliar. Você depois começa a colocar medidas de controle para você reduzir, para você trazer dentro de uma faixa de aceitação. Você vem com a avaliação de gestão desse risco e depois você vem, isso vira um PDCA automaticamente. É isso que eu enxergo dentro do CHQ9. Ele sempre vai te trazer para um PDCA. Então, não tem como você fazer um PDCA, você fazer uma análise de risco, analisar um evento, sem você gerar um ciclo vivo de análise, planeja, checa, executa e confere. Não tem como fazer de forma diferente. Você vai ter seus dados sendo gerados lote a lote, dia a dia. A cada 30 dias, a cada 3 meses, eu preciso fazer uma análise de tendência do meu processo. Você vai trabalhar isso, é claro que vai ter
procedimentos por trás para embasar periodicidade e criticidade dentro. Não preciso fazer isso num grau C, por exemplo, que é um monitoramento móvel, por exemplo. Vou fazer numa área crítica de grau A, que a gente está falando. Vou fazer num processo crítico de grau A, um processo de biológico, processo asséptico. Não preciso ter uma criticidade num processo de esterilização terminal. Tenho que saber, mas não é uma... O funil é diferente. Então, o que acontece? Se eu não fizer um mapeamento de processo e eu gerar dados para colocar isso dentro de um plano de PDCA, para mim, isso não faz sentido a manutenção de um CCS. Você precisa efetivamente seguir o passo a passo. A hora que você chega no seu resultado, estou dentro, estou fora. E a gente está aqui comparando com a norma, comparando com a especificação. Não estou nem falando ainda de limite de alerta e de ação. Nós primeiros vamos comparar o meu resultado em relação à especificação. Está quantos por cento? Está 50, 60, 70? Está 90% da especificação? Então, eu vou primeiro tratar o meu dado bruto em relação à especificação. Putz, meu dado está a 50% da especificação. Aí sim eu tenho margem para discutir um limite de alerta, um limite de ação de forma segura. Vou contar para vocês uma vez o que aconteceu comigo. A gente tinha um monitoramento contínuo acontecendo, tinha um plano de avaliação periódica de resultados, e aí, quando a gente foi fazer uma avaliação de um ano de processo, a gente tinha uma tendência de muito controle. Os pontos de grau B, por exemplo, estavam a, se eu não me engano, 45% da especificação. Cara, eu estou muito bem em relação à especificação. E aí o pessoal queria, não, mas a gente tem que baixar. Eu falei, cara, vou baixar, eu estou a 50% do que a legislação me exige. Eu tenho ainda muita margem para trabalhar. A gente pode colocar limite de alerta e ação abaixo da minha tendência? Pode, mas isso não pode ser visto pelo sistema de qualidade, por exemplo, como um problema, visto que você não atingiu o limite de especificação. Você pode enxergar, você tem que saber trabalhar esses dados e mostrar para as pessoas que eu estou muito abaixo da especificação. Posso ter extrapolado o limite de alerta e de ação nesse caso? Posso, mas eu não extrapolei de especificação. Então, o que eu quero também ressaltar? Tomem muito cuidado na hora de estipular um limite de alerta, um limite de ação. Você precisa ter a primeira noção de que ele está quantos por cento da especificação. Está dentro, está fora. Se está fora, você já tem que ter tratativa. Se está dentro, aí sim a gente vai jogar um limite de alerta, um limite de ação razoável para o processo, para que a gente também não comece a gerar desvios. Eu estou toda hora saindo do meu limite de alerta e de ação. Mas caramba, eu estou a 50% da especificação. Então não é um problema ainda. A função do limite de alerta e de ação é te trazer sinalizadores para que você não extrapole a especificação. Então, só tomem cuidado com essa questão de implementar um limite de alerta e de ação muito baixo, porque daqui a pouco você vai começar a gerar dados para você mesmo tratar que eles não são necessários, eles estão muito abaixo ainda da especificação. É a questão de conhecer o processo. Quando a gente fala dessa análise, esse mapeamento, não tem outra, eu não enxergo outra forma de você fazer. A gente é comum hoje, uma parceria que eu tenho com a PMS, primeiro ponto que a gente discute com o cliente. Tá, vamos pegar o teu processo, nós vamos mapear o teu processo, nós vamos discutir o teu processo. Esse dia a gente estava fazendo uma reunião final com um cliente de mapear o processo 100% do processo. Coisas que não são nem da contagem de partículas, né, Reinaldo? São do processo do cliente, a gente vai propor melhorias, processo, ajustar o processo, para que quando a gente instalar um sistema de contagem de partícula, ele seja realmente um sistema que te ajude a tomar decisão. Porque senão você tem fragilidades no teu processo, na tua instalação, no teu sistema ali, que ele já é frágil, e a hora que você instala o sistema da PMS, o sistema de contagem é super, super sensível, ele começa a gerar um monte de alarme, mas não é porque o sistema é ruim, é porque o teu processo não foi mapeado, o teu processo não foi corrigido, e você vai ter alguém te dando um alerta que o tempo todo tem alguma coisa acontecendo. Então, esse é um importante trabalho que eu venho fazendo junto com a PMS, em todos os clientes deles hoje, eu faço esse mapeamento, a gente discute com o cliente, discute
Depois que eu mapeei, alinhamos tudo em relação à norma, em relação à rotina, em relação ao processo, tudo. Aí sim a gente joga o próximo degrau, que é a análise de risco. Aí sim eu vou lá fazendo a variação do risco item por item, aí eu vou mitigar para reduzir, vou aceitar o que está dentro ali do amarelinho para o verde, e aí a gente vai trabalhar. Então, eu não consigo enxergar, Reinaldo, fazer de outra forma. É assim que a gente vem fazendo, vem dando muito certo, e eu consigo aplicar tudo isso aqui que nós estamos falando, tudo isso que a norma pede, CCS, CHQ9, tudo isso que eles pedem, a gente consegue aplicar nesse mapeamento e nessa análise de risco, já saindo com o PDCA para vocês. Já vai entregar um PDCA pronto para que vocês efetivamente girem esse PDCA dentro da empresa e as coisas aconteçam com uma próxima rodada, vai mitigando, vai trabalhando, vai mapeando, vai gerenciando, e aí segue a vida com esse processo. Certo, Reinaldo? E aí, não Perfeito. adianta a gente mapear, Próximo não aqui, você. adianta a gente mapear se a gente não instalar no lugar correto. A gente precisa entender. Primeira coisa, eu sou apaixonado por teste de fumaça. Então, primeira coisa que em qualquer cliente que eu vá, eu vou pedir é um teste de fumaça da cabine, é um teste de fumaça da sala. Por quê? Imagina se eu instalo uma probe ou uma bombinha de vácuo lá para partículas viáveis, o modo contínuo, num lugar que tem a turbulência. Então, isso é mapeamento de processo. Isso não é análise de risco, isso é mapeamento de processo. Eu vou pegar um teste de fumaça, vou avaliar a dinâmica de ar da sala, a gente vai analisar qual que é o primeiro ar, aonde que está chegando, se está certinho, a altura de trabalho. Feito isso, a gente coloca, vai entender as definições e o melhor lugar para a gente pôr a probe. Posso pôr a probe lá em cima, perto do filtro, que a gente já viu? Tem gente que põe. Já viu a probe quase na saída do EPA lá em cima. Não está certo. Posso colocar a probe longe do meu processo, da parte crítica do meu processo? Não. A gente precisa ter um sistema, um equipamento e um sistema seguro capaz de facilitar a minha instalação e que ela tenha uma amostragem efetivamente robusta. Então, é isso. A gente precisa pensar no fluxo de ar, pensar na turbulência que pode gerar, número de pontos que a gente vai mapear dentro do processo para que a gente entenda quais são as partes relevantes da máquina que ela precisa ser monitorada e garantir que o grau A ali está contínuo, que eu não tenho nenhum problema com meus frascos, minhas ampolas, meus frascos, vials, que seja, eu não tenho nenhum problema e eu consiga efetivamente trazer garantias e segurança para o meu processo. Pode passar, Renan. E aí, aproveitando, existe muito problema, as pessoas falam muito de instalação de pontos de amostragem envasadora de pó. Pô, não consigo, uma central, uma cabine de pesagem. Aqui nós estamos falando se eu for falar de pó para uma pesagem, nós estamos falando de um pó estéreo, porque se for grau C, eu não preciso monitorar contínuo, então é diferente. Um grau A, que eu vou fazer uma abertura de um pó estéreo para fazer uma transferência para uma barrica ou qualquer manipulação, eu preciso de sistemas e tecnologias que sejam capazes de me trazer segurança para o meu processo. Eu fiz um esqueminha aqui, eu queria explicar teoricamente isso aqui, e depois tem, nos slides seguintes, tem tanto uma ilustração real de uma máquina que eu ajudei a instalar lá em 2016, para vocês não falarem que é coisa que existe agora, que é tecnologia atual. Essa máquina tem 8 anos e ela é extremamente atualizada, muito melhor que outras máquinas aí que a gente vê no mercado. E eu quis, de propósito, trazer isso para vocês, para mostrar que tecnologia existe. O que a gente precisa é buscá-las e implementar no meu processo. Injetáveis não é barato, injetáveis não é fácil, mas é um lugar extremamente possível de implementar um monte de coisa. Então, por exemplo, aqui falando do sistema de pó, falando de um conceito de máquina, por exemplo. Nessa primeira figura aqui eu tenho uma barrica de pó estéreo acoplada a uma parte de uma válvula. A segunda parte da válvula está abaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Ô, Reinaldo, eu não estou conseguindo. O laser point está contigo. Aí. Essa primeira parte lá em cima, Reinaldo, no funil,
eu tenho ali na saída ali uma válvula, uma passiva, e logo abaixo tem uma ativa. Tem a manivelinha dela aí. O que é isso? Isso é uma forma que eu tenho de transferir meu pó, minha barrica estéreo, quer seja para eu manipular, quer seja para eu acoplar num tanque, quer seja para eu fazer meu processo, para dentro de um sistema fechado. Não adianta eu pensar numa envasadora de pó com o sistema vazando pó para tudo quanto é lugar, tendo um monte de abertura, isso não vai dar certo. Aí você não vai conseguir monitorar nada. Toda vez que você colocar um monitoramento ali, vai dar problema. Então, quando nós falamos de monitoramento para máquina de pó, nós estamos falando de um sistema fechado e um sistema controlado. Eu já trabalhei com máquinas de dois tipos, máquina mais atual, sistema todo robusto, já tem vácuo embutido no próprio disco de dosagem, enfim, tem um monte de coisa que vocês vão ver no vídeo, e tem as máquinas mais antigas que você tem lá uma centralzinha de bomba de vácuo, e para essa central a gente precisa fazer o quê? Preciso monitorar qual que é a minha perda, qual que é o meu índice, tempo de limpeza do filtro, manutenção preventiva na bomba, preciso monitorar tudo isso para que efetivamente eu tenha a menor geração de pó possível dentro desse ambiente controlado. Então, começando lá, que nem eu falei, primeiro momento eu faço a conexão da barrica com uma válvula para fazer uma conexão asséptica, uma conexão em sistema fechado. Ah, Leandro, o índice de fluidez do meu pó é baixo, eu tenho muito problema com pó. Essa pecinha aqui embaixo da válvula, essa que tem os pininhos, ela é uma peça com no meio dela um silicone, que me possibilita o quê? Eu ter toda a vibração em cima, se eu quiser na minha tubulação ter vibração, eu posso ter para escoar melhor meu pó. Essa válvula, essa peça, ela vai interromper a vibração dela para baixo, então eu não tenho problema para a máquina, não trago problema para o meu processo, e ali eu consigo fazer uma fluidez melhor no meu pó. Já resolvi um outro problema que é muito comum em pó estéreo. Esse índice de fluidez, às vezes, ele é muito baixo, é muito ruim, então a gente pode colocar uma instalação, uma vibração aí que você já resolve e põe um vibra-stop para que essa vibração não transfira para o seu processo, para o seu equipamento. Feito isso, ele vai para um funil de alimentação. Nesse funil, você pode trabalhar com uma máquina monodisco, uma máquina com 2, 3 discos, depende da velocidade que você quiser. Então, ela vai dividir o teu pó para cada local, para cada acumulador. Nesse acumulador, normalmente a gente tem o sensor de nível e ali é onde você tem a hélice para ficar homogeneizando o teu pó o tempo todo. Nesse local, perfeito, Vinaldo. Nesse local você consegue manter o teu pó homogêneo o tempo todo, com a hélice vibrando e quebrando, digamos assim, esse pó em diversos momentos. Então, é esse o princípio. Ele saiu lá de cima todo homogêneo, sem nenhuma bloco, nenhum pedaço, que nem a gente fala, porque ele não às vezes o pó é muito higroscópico, então ele pega muita umidade, gera problema, e aqui você vai estar mantendo o pó sempre fluido e quebradiço, para que ele tenha uma fluidez muito boa no processo. Feito isso, a gente entra para esse disco de dosagem mais os pinos de dosagem. Para cada volume que você quer trabalhar, você tem um pino de dosagem na sua máquina. Existem máquinas, que nem essa que eu vou mostrar no vídeo, que faz o controle automático do peso. Então ela tem uma estrela que junta todos os pinos num eixo só e ela ajusta isso conforme o servomotor para mais ou para menos dosagem. Ela vai fazer o controle de peso e manda informação, a informação se ajusta e segue a vida. O que eu quero mostrar com isso? Com um sistema fechado, e a gente vai ver no vídeo, uma pressurização adequada, ali, um vácuo adequado nos pinos de dosagem, a formação de o pessoal chama de cápsula, tarugo, tablete, eles formam um pino de produto, um tablete ali, uma cápsula de produto adequada, fechadinha, formatada. Quando você faz a expulsão disso dentro do frasco, você não gera pó na tua área. E outra, a hora que a altura da probe já está pegando o primeiro ar, o conceito de primeiro ar aqui na linha vermelha pontilhada, ela está recebendo o primeiro ar lá do teu fluxo laminar, garante que você está ok, e abaixo dela está a boca dos teus frascos que estão abertas. Ou seja, você não tem problema no teu frasco. O tempo todo você está monitorando o teu frasco de forma adequada
como você não, o fluxo laminar desce e empurra o pó para a sua saída, você tem mantido ali a limpeza da máquina o tempo todo. A máquina o tempo todo vai estar limpa, sem particulado. Se ela não tem particulado, não tem o risco de ter um falso positivo na contagem de partícula. Pode passar para a próxima, Reinaldo, por favor. Essa aqui é uma máquina real. É uma máquina. Aqui vocês podem ver essa tubulação lá em cima dela chegando na máquina, a tubulação superior. Não, Renato, aqui, ó, essa tubulação na foto principal. Essa tubulação é uma tubulação de transferência de pó. Ele desce por esse sistema direto para o funil de separação, e vai chegar até o acumulador do sensor de nível e os discos dosadores. Abaixo do disco dosador, essa mangueira que vocês vê saindo, esse L que vocês vê saindo da mangueira ali, para baixo aqui, Rinaldo, isso, essas mangueiras. Essa mangueira é um sistema de vácuo já integrado no disco, ou seja, eu consigo retirar todo e qualquer pó que sobre na minha câmara ali dos discos dos pinos de dosagem. Ou seja, você não tem como sair pó da tua máquina, não tem como vazar pó ali na tua área que faça você ter um falso positivo. Outra coisa, ali embaixo da máquina, você vai ver que ela tem uma abertura. Aqui nós estamos falando não estamos falando de um isolador, por exemplo, estamos falando de uma máquina com webs ativo ou passivo. Ele vai ter uma abertura de 10 centímetros mais ou menos para que o ar efetivamente saia por essa região e lave a máquina com o ar do grau A, o ar que vem lá do fluxo laminar. Então, efetivamente, nessa condição, eu consigo ter todo um sistema adequado para monitoramento de pós e partículas dentro do meu processo. Se você vê essa foto superior à direita, Reinaldo, ela é uma foto já que está com a setinha aí, isso, essa mesmo. Essa é uma foto um pouco mais frontal do funil de distribuição da câmara de acúmulo onde tem a hélice e o meu disco de dosagem. Essa parte de baixo é um outro zoom do meu disco de dosagem. Meu frasco para efetivamente na posição zero do meu disco, que ele liga a expulsão com o recebimento, com a boca do frasco. Então ele está 100% direcionado e alinhado. Feito isso, não vai ter problema. Aqui a gente tem um pozinho verde aí sinalizando que efetivamente eu consegui dispensar o meu pó de maneira adequada. Pode passar, Reinaldo. Aqui, ó, eu queria mostrar para vocês e eu vou fazer essas observações aí no decorrer do vídeo. Esse primeiro item na direita superior, eu já mostro para vocês uma probe que está circulada em vermelho, uma probe de contagem de partículas não viáveis instalado em 2016. Não é hoje, não é máquina que chegou agora em cliente, não, é máquina de 2016. Então, mostrando para vocês, isso aqui é um modelo, não é propaganda de Bosch, nem é mais Bosch o nome, é Syntegon agora, mas é uma máquina que na época chamava Bosch, é um modelo AFG 3020. Essa máquina foi instalada em 2016, eu participei da instalação dessa máquina, e posso mostrar para vocês alguns pontos importantes antes de soltar o vídeo. Então, esse primeiro ponto aqui, à direita superior, a gente já tem contagem de partículas de não viáveis, que era só o que tinha de tecnologia na época obrigatório. A gente já tinha instalado isso na máquina ao lado do sistema de dosagem. Olha a distância entre o disco e a probe. E a probe praticamente a poucos centímetros ali da boca do frasco. Isso a gente tinha pré-invase e pós-invase. Então, isso eu consigo mostrar para vocês que a gente monitora na área crítica ali de invase, entre outros pontos que tinha nessa máquina, mas essa região é a região que todo mundo tem mais medo de instalar e tem mais medo de discutir, porque gera muito pó, vai gerar falso positivo. Não gera. Você instalar a máquina direito, se tiver um fluxo laminar bom, uma vazão boa, um mapeamento do processo adequado, pode ficar tranquilo. Não gera particulado, não vai gerar falso positivo. Aqui, nessa direita inferior, essa parte que eu estou destacando aqui, é um pedaço, uma parte da máquina que pode ser de silicone, que nem eu demonstrei para vocês, que é para você fazer
a vibração do teu particulado, do teu pó, e garantir melhor fluidez para ele, até ele abastecer todo o funil da máquina e você sempre manter esse nível. Essa última foto aqui, à esquerda inferior, eu quero ressaltar o quê? Aqui, vocês olharem aqui na parte de baixo, tem uma barrica. Essa barrica, ela é preparada nessa área para que isso tudo sob luva, é um REPS com Gloveport e tudo, a gente tem todo o sistema de luva aí nessa máquina, a gente consegue fazer a instalação daquela válvula que eu mostrei no primeiro slide, a passiva instala nessa barrica, ele joga para dentro da minha tubulação, conecta a válvula, faz a transferência, libera o pó, tudo em sistema fechado. Agora, não adianta querer trabalhar com sistema aberto, você não vai conseguir nunca ter esse resultado. Então, são tecnologias disponíveis que a gente consegue aplicar. Em sistema fechado, uma máquina com webs, aí, uma máquina já um pouco mais trabalhada, um sistema de vácuo, até mesmo a máquina antiga, uma outra máquina mais antiga, a gente conseguiu montar o sistema de contagem de partículas nesse mesmos moldes, só que com um controle maior lá na central de vácuo, porque como ela é uma máquina um pouco mais antiga, a periodicidade de limpeza do filtro, manutenção da bomba preventiva, manutenção do nível de vácuo dela, tinha que ter um pouco mais de controle. Mas é possível, sempre no mesmo conceito. Eu tenho que fazer, o fluxo laminar tem que fazer o papel dele de varrer o grau A vazão tem que estar adequada e eu tenho que mapear o processo para eu colocar a probe numa altura adequada ali de primeiro ar. Pode soltar o vídeo, Reinaldo, por favor. Então, pode tá sem som que já é melhor ainda. Eu vou falando ao longo do vídeo. Então, aqui mostrando para vocês, é só um vídeo institucional da Bosch que tinha essa máquina. Pode passar um pouquinho, Reinaldo. Com 39 segundos a gente vai ver aí. Pode passar um pouquinho mais, vai passando. Aqui é só a entrada dos frascos. Aí depois a gente. Essa máquina pode ser conectada com lavadora, pode vir ready to use. Aqui, ó. Esse aqui já é o ponto que eu estou mostrando para vocês. Contador de partículas viáveis. Não viáveis, desculpa. Já tem aqui a altura dele em relação aos frascos. Extremamente próximo para que efetivamente eu mostre para qualquer pessoa que eu estou monitorando o primeiro ar e esse primeiro ar está chegando no meu frasco de forma adequada. Pode soltar, Renan. Aqui a máquina, uma visão geral, pode parar um pouquinho. Aqui é uma visão da máquina efetiva. Então, esses marronzinhos aqui, que fazem como se fosse um U ali, são uma peça que eu acoplo e fixo o meu disco de dosagem e ela já está inserida num sistema de vácuo. Essas mangueiras já saem para fazer um vácuo e retirar qualquer particulado dessa região. Isso eu consigo trabalhar com a máquina, manter a máquina extremamente limpa o tempo todo. Eu consigo manter a máquina 100% em condições de monitoramento sem nenhum problema. Pode soltar, Renan. Aqui a máquina faz controle de peso e aí ela autoajusta o disco de dosagem. Isso é uma opcional que a máquina tinha. Pode seguir. Aqui pode passar mais para frente, não precisa esperar não. Aqui é só mostrando o jeito que ela faz o controle de peso. A cada ciclo que eu escolho, ela faz o controle de peso dos frascos, pré e pós-invase. Aqui é o sistema de silicone que eu mostrei para vocês, desce para o funil, reservatório, sensorzinho de nível, desce para o disco de dosagem. Outra coisa, não adianta você ter um disco de dosagem nos pinos e não fazer manutenção do pino, tem que trocar as telinhas, fazer o ajuste para que ele efetivamente, os O-ring, para que ele efetivamente vede e você faça um vácuo adequado. E aí, acho que é a parte mais importante. Pode parar, Reinaldo, por favor, um segundo. Ó, se vocês virem, prestarem atenção, nesse momento ele faz, volta só um pouquinho ali, Reinaldo, ele faz a expulsão dessa cápsula de pó formada aí, mais um pouquinho, ele faz a expulsão aí. Ele faz a expulsão da cápsula de pó formada pelo vácuo diretamente na boca do frasco, ou seja, eu não tenho liberação de particulado na máquina. Pode soltar. E a máquina, a estação de dosagem, aí vocês colocam ela conforme quiser, de acordo com a velocidade que precisa. E é um sistema fechado,
e é um sistema possível. Fazendo todos esses passos que a gente comentou, de prestar atenção na velocidade do teu fluxo, garantir que ele está realmente laminar, a escolha da altura da probe, sistema fechado, bem trabalhado, o sistema de vácuo efetivo, você conseguir garantir que a tua manutenção preventiva dos teus pinos está ok, a tua manutenção dos teus filtros lá do sistema de vácuo está ok, limpeza, manutenção está tudo ok, com certeza é muito provável e muito possível implementar sistema de contagem de partículas em pó, tá? Ah, Leandro, eu tenho uma centralzinha de pesagem. A gente já fez, é um outro trabalho que eu já fiz também. Eu fazia amostragem de pó estéreo ativo, estéreo ou também manipulação. E a gente efetivamente abria a barrica, manipulava, tirava, fracionava e tinha uma probe de contagem de partículas viáveis e não viáveis ao lado. Mas o que, que a gente tinha? Tinha uma cabine Rebs com uma vazão adequada, uma laminaridade adequada e o ar efetivamente lavava durante toda a minha operação. Tá? Então, acho que, tirando um pouco aí desse mito de envasadora de pó, tá aí um exemplo real de 2016, vou frisar novamente, 2016 essa máquina, e é extremamente atualizada em relação às normas, em relação às necessidades aí de processo, certo? Reinaldo, pode puxar aí o próximo, aí é contigo. Bom, aqui, obrigado, Leandro, excelente, pô, ótima aula aí para gente, bacana demais. Eu trazendo um pouco aí do sistema de automatizado, né, de monitoramento, tal qual a gente já tinha falado um pouquinho antes, mas aqui um detalhe um pouco maior da arquitetura, né, que envolve o sistema, na parte da área técnica, com os processadores, os sensores, tal qual vocês viram a probezinha lá, Leandro mostrando aquele exemplo muito bom ali da linha da Bosch. Nós temos também os contadores que são em policarbonato ou eles em aço inox, tal, toda a parte de TI, inclusive também falar um pouquinho das partes dos sensores também portáteis que ficam lá. Aqui alguns posicionamentos. Quiser comentar também, Leandro, essa parte acho que bacana, tá? Posicionamento ali da entrada da amostra, isso está um REBS, uma área comum, né? Tal qual você falou lá, para estar bem próximo da linha, mas você comenta um pouquinho disso também, acho que é importante trazer essas informações. Uma outra coisa que eu faço, já apliquei junto com a PMS. Por exemplo, um processo novo, a coisa está começando, enfim, algumas coisas assim, um retrofit. Às vezes a gente não tem muita certeza e precisa depois de uma análise estatística dos dados para a gente fechar uma altura. Então a gente faz, às vezes, as probes com ajuste de altura. Então a gente define um processo, define uma área, ela fica já pronta, ela fica ajustável conforme processo. Às vezes a gente tem uma ideia, coloca depois no processo, ela começa a dar alguns problemas e a gente vê que não é de rotina, enfim. A gente pode ajustar essa altura a hora que eu tiver uma análise de tendência adequada, o processo já estabelecido, operadores estão sabendo trabalhar certinho, a gente vem e fixa essa altura e trava ela em procedimento e tudo mais. Isso aqui é um outro Rebs instalado com dois sistemas, o sistema de partículas não viáveis, essa probe, e aqui atrás o sistema de contagem de partículas viáveis, que é essa cápsula. Aqui a gente pode tomar ar, por exemplo, se for de 25 litros durante 40 minutos, como o Ronaldo comentou, a gente já tem uma vantagem nesse cara em relação à sedimentação. Eu tenho uma amostra de ar validada, um certificado de um sistema com CFR 21 parte 11, com horário de início, horário final. Eu já tenho um outro patamar, eu já subi um degrauzinho ali, saí da sedimentação, já estou no primeiro degrauzinho ali, que é uma tecnologia embarcada, que é um sistema já embarcado, e eu consigo fazer monitoramento de partículas viáveis dessa forma. Isso serve para qualquer outro sistema, tá? Essas mesmas que eu falei para contagem de pó, se aplica para qualquer outro sistema. Definir qual que é a altura do ar, do primeiro ar, tá laminar, tá bem, tá ok. A gente vai para um sistema de panela, de tampa, de selo, fazer essa verificação. Outro ponto importante, só um rapidão aqui para você continuar, Reinaldo, que a gente já passou de uma hora já. O ponto, por exemplo, de recravadora. O pessoal tem muito medo também da recravadora por conta da geração de particulado ali.
na hora de fechamento do selo. Existem selos que você consegue melhorar a qualidade do teu selo, teu material é ruim, então isso vai ficar evidente, a gente vai ter uma melhoria aí no teu processo, vai sugerir uma melhoria para o teu fornecedor. E outra coisa, mesmo princípio, o recrave, hoje o anexo 1 até indica que ele seja sempre insuflamento A, podendo ser circundado, depende do teu processo, teu layout, blá, 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 com C até mesmo a D. Então depende do teu processo. Mas sempre insuflado em A, se está insuflando A, eu preciso monitorar em A. E aí a gente consegue da mesma forma. Se o processo é robusto, laminar, fluxo laminar funcionando de acordo, sem nenhum problema de monitorar. Pode seguir, Reinaldo. Obrigado. Bom, mesma coisa, né, Leandro? Para a parte aí de áreas de entorno, né, de proteção, grau AA, o grau AB, tá? Que a gente vê alguns exemplos, né, de montagem de sala, tanto para impactação ativa, né, se for necessário, a parte de contagem de partículas totais, tá? Com essa parte de encapsulamento, ele fica toda essa proteção. Importante definir esses pontos em análise de risco sempre. Então, essas propriedades aqui já existem no sistema. Capelas de biossegurança, capela de fluxo laminar, isoladores para teste de esterilidade também, né, para as partes de terapia celular gênica, medicamentos terapêuticos avançados, já tem uma tecnologia própria para fazer esse monitoramento dentro dessas áreas também. E aqui uma visão geral do monitoramento, né, do que a gente viu ali do REBS, das salas, tá? Um exemplo, e aqui mais geral ainda dali. Então, nós temos aqui focado no grau A, grau AB, tá? Com todo o sistema dedicado de HVAC chegando nos pontos, onde envolve a área de produção, a área de utilidades, graus de proteção de entorno, grau C e D também, que nós temos aqui todo este controle, né? Um exemplo da melhor tecnologia, né, Leandro, que é a parte do isolador. O isolador, aí, de fato, não tem a troca de ar para dentro da área, então ele tem todo um sistema fechado ali para fazer essa troca, inclusive com um sistema de VHP para fazer toda a parte ali, então tem essas válvulas protetoras para o sistema, para fazer essa tomada de ar ali, essa verificação e o retorno lá direitinho para que não tenha contato com o meio também. Bem interessante. Tubulações para fazer a parte do mecanismo de transportes, fazer toda a validação também, conforme a ISO 1464421, que ela atende com mais completude de dados ali, o anexo 1 da seção 5.9. Tendo qualquer dúvida, pode nos contatar, é interessante a gente abordar esse ponto, fazer essa validação, né? E apresentar também esses dados de perda de partículas para entender a composição dos dados que estão chegando, tudo que envolve. E, principalmente para essa automação, é trabalhar com todas as tecnologias necessárias, seja para o sistema de monitoramento contínuo, que nós falamos, né, onde envolve zoom da área, com toda a parte de contagem de partículas totais, alarmes de alerta e ação já pré-configurados e devidamente visualizados, reconhecidos durante o processo, trilhas de auditoria 21 CFR parte 11, importantíssimo, está em toda a sua documentação, relatório de dados para liberação ali de lotes, né? Backup automatizados que não envolve, e por sua vez, um sistema que nós temos também, que é o Farm Integrity, que ele envolve toda a parte plug and play, a parte de workflow, né? Onde vai dar garantias de amostragem em tempo real, eliminando os riscos de erros de coleta de amostragem, erros durante a entrada de dados e amostras perdidas, por quê? Ele faz a amostragem em tempo real, sistema que envolve toda a parte, como nós vimos aqui, os recursos, né, para o sistema online, equipamentos portáteis e também de teste lá, de físico-químico, no único sistema com toda a auditoria devidamente feita. Só parceria da PMS com a Novatec Industrial, que gerou esse software para ser implementado para todos os pontos, e você ter aqui esse workflow, então trabalhando amostragem sem toque, proteção de dados, e um sistema totalmente paperless, que diz ali até para o teu operador, olha, ainda há 17 amostras pendentes, tá? Você precisa fazer ali 5 para finalizar esse processo. Quer continuar a amostragem? Então você já tem uma predefinição das atividades a serem feitas. Isso traz mais robustez, mais confiabilidade dos seus dados e uma formatação única para trabalhar
questão de tendências, alertas e ação para todas as áreas necessárias. Acho que chegamos aí, no geral, bastante informações, tá? Leandro, quer dar uma olhada nas questões que temos também? O pessoal tenha questionado, que a gente tem ali uns Tem. minutinhos, não sei como é que está aí o nosso tempo. Só para corrigir um negócio que eu falei, é a 14644-1 que tem a tabela, tá? Só para corrigir, porque Isso, eu acho que eu falei a 2, e a 2 não eu é não, nem é a 1. percebi, desculpa, não teve. Depois eu fiquei aqui, eu preciso corrigir. Estava no slide. Tem uma pergunta aqui, Reinaldo, que eu acho interessante. Tá falando assim, para monitoramento ambiental de viáveis na placa de sedimentação que expomos por no máximo 4 horas, existe algum alinhamento em relação à expressão de resultados quando a placa fica exposta? Acredito que seja o que a gente comentou, no sentido de que a placa exposta ela vai ter lá 4 horas, é o no growth, é zero. Se não tem nada, tiver qualquer coisa, é o resultado real, é o resultado bruto, né, Reinaldo? Sim, e eu acrescento aí o seguinte: a placa de exposição você não tem critérios para validação. Então, não Uhum. é algo que existe, né? Na literatura ainda é possível fazê-lo, na legislação também é liberado fazê-lo, mas como você valida se o micro-organismo de fato ele sedimentou? Põe um Qual a risco maior volumetria, ainda. né? Você Exato, começa você a não tem. questionar um monte de coisa. Qual a volumetria usada, qual o horário de início, O horário de momento que término, que isso aí que vem impactou, rastreabilidade de dados, o exatamente. jeito que você expôs, e assim, existem algumas coisas que acho que a gente precisa começar a pensar um pouquinho fora, o que que a legislação pede, mas a legislação a gente já sabe que ela está desatualizada porque na época não tinha uma tecnologia suficiente. Então, hoje já tem. Aqui, e eu comentei, o primeiro degrauzinho é você colocar no mínimo um sistema de bomba de vácuo integrado todo no sistema para que você tenha, a partir desse momento, horário de início, horário de término, o operador que fez, senha, login, tudo todo o pacote CFR 21 parte 11 atendido pelo software e você começa a ter uma segurança a mais no teu processo. A hora que o cara te perguntar a volumetria, você já fala 1 metro cúbico porque está aqui durante 40 minutos. Pegando um exemplo do amostrador de 25 litros, né, Reinaldo? Então você vai ter aí 40 minutos de impactação. Você tem aqui a garantia de que a sua placa começou, o sistema é automatizado. Então, quando você der o start, ele já está programado para interromper com 4 horas. Então, você tem a garantia de início e de término sem precisar ficar escrevendo bilhetinho. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou que receberam lá no micro assim: olha, passou tantos minutos, mas é porque eu me esqueci, me perdoa. Não adianta colocar bilhetinho na placa. Não tem necessidade. Não adianta colocar bilhetinho na placa. Passou, passou, acabou, acabou. Não tem. Passou. E assim, com o sistema, você tem um outro estágio. Você já tem isso de forma automatizada. O cara vai ligar e desligar, o sistema liga e desliga automático. Você tem essa rastreabilidade. Então, são coisas que a gente consegue evoluir até chegar num patamar de eu conseguir colocar, que nem o Reinaldo comentou, a plaquinha específica de single use. Ela já é própria para 4 horas de monitoramento e tudo mais, mas aí eu entendo que já é o último degrau da tecnologia que você vai conseguir usar hoje. Acho que isso aí já Isso. está num nível muito acima de muita gente. Se você conseguir subir um degrauzinho para colocar o sistema de contagem Um de passo por partícula, a vez, bomba né, de Leandro? vácuo. Já ir fazer uma melhoria Exato. contínua. Uhum. Exato. Pô, você tem agora uma condição de colocar o sistema, a bomba de vácuo, já está aqui meu software, já tem, vou só adicionar a contagem de viáveis. Ok, você já evoluiu, já está lá no sistema funcionando com toda essa rastreabilidade. Vamos ver o que mais Mais tem uma. aqui, Reinaldo. Ok, Tem. vamos lá. Isso Excelente aqui eu vou deixar pergunta. você responder porque eu já falei já. E aí a gente deixa você falar, depois eu complemento se for preciso. Como ter dados analíticos numa planta nova ao implementar CCS? Bom, é, difícil pergunta, porque se você não tem nada ali de início de dados, eu acho que o ponto principal é gerar dados. Então, os dados podem ser primeiro da certificação,
Você vai, um ponto também que eu adoro, eu vi que você gosta também, falou muito bem, é os testes de fumaça, que vai mostrar o comportamento de como que está aquela área, né, pontos específicos para melhoria desses pontos, definição de uma análise de risco, mas de fato, é gerar dados. Acho que o primeiro ponto é confiar inicialmente no que eu tenho ali da certificação e trazer essas informações baseado nos regulamentos lá, na tabela da especificação da ISO 1464441 ou mesmo do anexo 1 para certificação e começar a ir buscando dados como um primeiro passo desse monitoramento, porque sem dados realmente a gente não consegue ter muito parâmetro. E aí tem Entrando para ti, para explicar um pouquinho mais de a detalhes segunda aí. fase. A segunda fase. Todo startup de planta é um pouco de adotar premissas. E a gente precisa colocar nos procedimentos que a cada 3 meses, por exemplo, a cada 6 meses de operação, eu vou fazer uma revisão, como se fosse uma revisão periódica, um RPP, eu vou fazer uma revisão dos meus dados, vou enxergar qual é o cenário. Se eu estou dentro, se eu estou fora, quantos por cento eu estou para a especificação, comparar com a E isso especificação. envolve a análise de tendência, né, Leandro? Que é importantíssimo. Isso, exatamente isso. Então, eu preciso, para qualquer processo, o processo já estabelecido, eu posso ter uma periodicidade de análise um pouco maior. Só que aí você está lascado porque gera dado todo dia. Então, eu não aconselho se alongar muito, porque é muito dado para você trabalhar. Então, a cada 3 meses, eu acho que é um tempo robusto para processo. Você faz, startou a planta, está rodando ela a partir de hoje, 3 meses de operação, pega a tendência, olha como é que está, olha como é que está o teu processo, vê, enxerga quantos por cento você está da especificação, segue a vida. Mais 3 meses, putz, continuo com a mesma tendência. Preciso melhorar alguma coisa no processo? Não está dando nada crítico. Então, a tua premissa foi bem ajustada. Ah, tá saindo fora quando eu estou vendo picos saindo fora. Então a gente vai investigar o que é aquele pico. Aquele pico é num setup, aquele pico é numa intervenção, porque cada vez que ele sai fora você tem que ir lá e justificar. É assim que o sistema trabalha. Então aí a gente vai começar a selecionar as atividades e aquele momento que está dando falha e índice alto. Então esse é o ponto. E aí você vem evoluindo de 3, 6, 9, 12 meses. Com um ano, você fez 3, 4 revisões de dados. Você fez 3, 4 ciclos de PDCA no teu processo. Olha o controle que você tem do que está acontecendo. Acho que é esse o ponto mais importante. E aí, para processo existente, você faz a cada 6 meses. Só que 6 meses é dado para caramba, tá? Posso garantir isso para vocês numa. Principalmente em grau A, grau AB contínuo, né? A primeira pergunta que eu fiz para o gestor do Minitab é quantos dados eu consigo jogar numa planilha de Minitab. Porque o cálculo que eu fiz para um processo, a gente estava gerando na média 15 milhões de dados a cada 3 meses, para um ponto. Pensando no monitoramento minuto a minuto, uma rotina de fábrica aí de segunda a sábado, mais ou menos, eu gero aí a cada 3 meses na casa aí de 15 milhões de dados. É muita coisa para você analisar e ver tendência. Vamos ver se tem mais alguma coisa, Reinaldo. Se tiver que comentar, você fica à vontade aí. Não, excelente. Muito bom. Uma pergunta que a Elaine sempre gosta que a gente responda: não vai ter certificado, o webinar não gera certificado, tá? Pingou aqui de novo uma pergunta isso e não gera, só para todo mundo ficar claro. A Mas fica gravação sim vai gravado, ser sim, isso, a compartilhado, né, gravação Leandro? sim, ela fica disponibilizada por e-mail de todos os participantes, tá? Todo mundo fica com essa gravação autorizada, mas o webinar, mas certificado não gera, tá? Que mais? O que tem aqui? Consta. Eu estava perguntando assim, Rinaldo, que no anexo, na IN fala de 1 metro cúbico para fazer a amostragem de ar no grau A. Na IN fala alguma coisa diferente? Até que eu me lembre, não, é a mesma coisa, não tem nada especificando algo Não entendi diferente. bem a O pergunta, Leandro. volume, o Seria volume para de amostragem. para Volume de contagem de amostragem. partículas ou Isso. amostragem microbiológica? Não, contagem de partículas não existe porque depende. Você vai fazer análise de risco para definir ali na sua CCS, esse plano de monitoramento. Bom, falando em grau A, é contínuo, então é o tempo todo. Igual a gente viu aqui da parte microbiológica, preparação, invase e recuperação durante todo o tempo, a contagem de partículas ela vai ser realizada. Em graus B,
a rotina um pouco menor, isso você tem lá que fazer também contínuo, mas com uma rotina menor. C e D é análise de risco, tem algumas definições para fazê-lo, tá? Mas não há um volume Uhum, específico exatamente por isso. Que o que você vai ter de foco ali é se seu processo está séptico, se está de fato uhum. adequado, se não há excursões de particulado, e definir isso em documentação, tá? Aí tem até o nosso amigo Leandro precisando de uma assessoria, de um apoio para fazer, tá aí conosco para fazer essas atividades, essas definições de plano de monitoramento. Sim, e falando de micro, não existe no anexo 1 nenhuma mudança de volumetria, nenhuma indicação Não, diferente, certo, Renan? perfeito, exatamente. Bom, Tá? acho que estamos chegando no final aí, Leandro, É, infelizmente. e essa foi a Muita última pergunta. pergunta Ah, que bom. Pessoal, Pessoal, então vocês eu podem ficar agradeço. tranquilos. Se vocês mandarem as perguntas, a gente depois, Te respondo também. A Elaine, que é a nossa, que fica escondida aqui, mas é quem Marketing organiza é a nossa tudo. organizadora Obrigado, do Elaine, marketing, vai fazer todo esse pela trabalho. excelente organização. A Elaine pega as perguntas depois e encaminha para a gente. Eu e o Reinaldo, a gente responde e encaminha para o e-mail de cada um, tá bom? Era isso? Bom, então, pessoal, fica aqui o meu agradecimento, tá? Temos aí os contatos nossos, se precisar também, a gente está sempre à disposição, tá? Deixa eu ver, acho que saiu aqui, tanto do Leandro quanto o meu aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar nele, tá? Fiquem à vontade de mandar os comentários também que tem, ou dúvidas para os nossos e-mails, vai ser um prazer poder responder para vocês. E da minha parte, meu muito obrigado mesmo por tudo, né? Pela estar conosco durante essa 1h30, pelas dúvidas, tudo. É um prazer. Espero ver vocês muito em breve no nosso próximo webinar também. E Leandro, obrigado mais uma Obrigado, vez, parceiro, pela ajuda, obrigado pelos ótimos PMS, comentários, pela obrigado a aula aí conosco. todos. Obrigado a todos. A gente bateu quase 300 pessoas, 290 e pouquinho. Vamos arredondar para 300 Excelente. pessoas ao vivo aí Muito bom. durante a maioria do tempo do processo. Agora que está diminuindo um pouco, mas agradecer a todo mundo. Obrigado, obrigado PMS, obrigado Reinaldo. Foi um prazer a gente compartilhar conhecimento e essa é a nossa função. Valeu. Prazer todo meu. Obrigado, pessoal. Até a Tchau, tchau, próxima. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.